Fala galera, em tela com vocês, sempre trazendo o resumo dos últimos lançamentos lá da gringa. E vimos que no final da edição 11, na companhia de Tigra, o Cavaleiro da Lua corria contra o tempo para retornar até a missão da meia-noite, a fim de salvar Reese e o Soldado das Garras do Zodíaco. A 12ª edição inicia então com o Zodíaco pasmo ao ver o que parecia ser o Sr. Knight. No entanto, era o soldado que continuava sua representação para ganhar tempo na companhia de Reese. Diante daquela cena, confuso e decepcionado durante um ataque de raiva, Zodíaco deduziu que não haveria como o Cavaleiro da Lua chegar em tão pouco tempo de Nova Jersey e abriu fogo. Tigra e o Cavaleiro da Lua corriam contra o tempo através de um espaço de descanso dos punhos de Khonshu. Era um atalho para eles resgatarem Reese e o soldado. Enquanto eles eram perseguidos pelas almas dos Cavaleiros da Lua anteriores por conta de sua transgressão, buscando saber se era para lá que Mark iria, Tigra soube que a divulgação prévia da localização era incerta e que talvez o Caçador da Lua pudesse ter a resposta caso eles sobrevivessem. De volta à Terra, Zodíaco admirava a velocidade que Reese apresentou ao pular na frente de uma bala para salvar a vida do soldado. Mas, apesar daquele esforço, ela viu que acabou sendo inútil quando revelado o uso de uma Magnum 357. Zodíaco descobriu que aquele quem foi atingido no coração era o soldado. Enquanto ele dizia que o soldado sempre esteve procurando uma causa para o seu fim, acabou atingido por dardos crescentes antes de ser atacado pelo verdadeiro Cavaleiro da Lua. Reconhecendo que não sentia dor, após investir tempo e recursos, Zodíaco desabafou sobre sua frustração ao ver que o herói nunca estava onde ele queria. Após ser ameaçado pelo Cavaleiro da Lua, Zodíaco observou suas forças e as comparou com a do Cavaleiro da Lua, concluindo estar em maior número. No entanto, o Cavaleiro da Lua provou que o Zodíaco estava errado após a chegada dos punhos de Khonshu perseguidores. Então, as forças do Zodíaco tiveram que enfrentar as múmias mortas-vivas, que na verdade não defendiam um lado, a não ser o deles próprios, ao atacar todos que viam pela frente. Em meio àquela batalha, Mark tinha como único foco acabar com o Zodíaco. Ciente do plano de seu parceiro, Tigra sentia-se menos preocupada ao presenciar que os punhos de Khonshu estavam mais preocupados com os membros do cartel do que com eles mesmos, visto que o Caçador da Lua estava imobilizado e Reese caída frente ao soldado. Enquanto fugia, Zodíaco se questionava como poderia ter se preparado para os Cavaleiros da Lua zumbis e lembrou que poderia detonar os carros-bomba que preparou com antecedência. No entanto, saindo de seu momento de luto em lágrimas, Reese, em uma fúria monstruosa, deixou a vampira sair causando uma grande preocupação em Mark. Zodíaco estava pronto para executar seu plano, quando foi surpreendido pela Reese, que lhe aplicava um brutal ataque, e mesmo ao ser atingida, ele foi arremessado para longe. Totalmente fora de si, Reese deixou bem claro o que viria a acontecer em seguida com Zodíaco, que estranhamente parecia gostar de ver o que estava acontecendo. Enquanto a fatigada Tigra tentava fazer os punhos mortos-vivos desistirem da luta, o Caçador da Lua se libertava para garantir que seus antecessores aceitassem o que ela propôs. Falando em uma língua secreta, o Caçador da Lua venerava os punhos mortos-vivos, pedindo que todos se afastassem do combate e retornassem para o descanso. Então, quando Reese se movia, Mark a interceptou, dizendo que acabando com o Zodíaco a tornaria tão ruim quanto ele. E apesar de ser questionado sobre aquilo fazer alguma diferença, o Cavaleiro da Lua a ignorou. Enquanto afirmava que o Zodíaco não sentia dor, mas pelo contrário era possuído pelo medo, Mark teve seu maior objetivo diminuído com a afirmação de sua outra personalidade. Steve Grant impediu Mark de acabar com o Zodíaco, na crença de que aquilo certamente faria com que eles também perdessem Reese. Sem entender o que estava acontecendo, Reese questionou o Cavaleiro da Lua e soube que estava diante de Steve Grant. Uma semana depois, em um local isolado, um cara conhecido como tutor buscava informações sobre o Cavaleiro da Lua com uma figura misteriosa.
Tratava-se do treinador, que na verdade estava sendo contratado para fazer um serviço. Convicto, ele afirmava não fazer consultas e que também não deveria encontrar ou desafiar o Cavaleiro da Lua. Após seu último encontro com o Zodíaco, o Cavaleiro da Lua fez um ataque aos vampiros que faziam um culto. Todos eles foram acorrentados a postes improvisados e interrogados para entregar o paradeiro do tutor. Assim como todos os outros, afirmando não ser um traidor, o último vampiro prisioneiro também se recusou a revelar e foi empurrado para a luz do sol para queimar até as cinzas. Além de questionado sobre sua organização, Tutor também teve sua pirâmide de vampiros comparada e, segundo o treinador, o Cavaleiro da Lua encontrava-se em um nível superior. Apesar dele ser como uma lâmina afiada por muitas pedras, ele se mostrava perigoso por outro motivo. Afirmando que seu povo deixou a humanidade para se tornar uma raça melhor, Tutor questionava se o Cavaleiro da Lua ainda era simplesmente um homem. O treinador resumiu sobre o Cavaleiro da Lua, dizendo que uma pessoa atingida por ele poderia ser virada do avesso. Sua ação era comparada com o mesmo resultado daquele projétil que poderia deixar um buraco grande o suficiente para um trem passar após atingir seu alvo. Enquanto o tutor e o treinador conversavam, em outro lugar ainda em ação, o Cavaleiro da Lua resgatava os prisioneiros que a estrutura mantinha. Todos eles estavam muito assustados, mesmo quando libertados por seu salvador. Intrigado com as descrições do treinador, Tutor enfatizava que o Cavaleiro da Lua estava sendo um problema após uma sequência de ataques em sua estrutura. Ele estava libertando tanto seus suprimentos quanto os desertores. Ele já tinha 4 vampiros sob seus cuidados, sendo que um deles desafiou o controle do Tutor. Então era outra coisa para ele se preocupar. Em mais uma de suas consultas com a doutora Andrea Sterman, o Cavaleiro da Lua trazia à tona a insatisfação de Reese, mas deixou claro que ela não o culpava pelo que aconteceu com o soldado. Mark não sabia responder quando questionado se buscou punição ou absolvição por informar o que aconteceu para a mãe do soldado. Então, ela o lembrou de que o soldado era livre e o que aconteceu foi por escolha própria. Andrea enfatizou que Mark não tinha que se culpar pelas escolhas dos outros. Ela também falou sobre o sequestro e concluiu que sua linha de trabalho era dar apoio aos super-heróis através de terapia. Sendo aquela a sua escolha, os resultados eram esperados. Na missão da meia-noite, Reese era questionada por Tigra sobre o paradeiro de Mark, que há muito tempo estava fora, e soube que ele se culpava pela morte do soldado. Então, estava determinado a derrubar a organização conhecida como a Estrutura por ter transformado ela e seus amigos em vampiros. Embora Mark dissesse que estava fazendo tudo aquilo por Reese, ela acreditava que na verdade era uma desculpa para desabafar suas frustrações. Quando Reese direcionou o assunto para Steve Grant, Tigra desconversou primeiro e falou sobre uma matéria do Clarim Diário que destacava o retorno de Midnight Man. Mas, logo em seguida, enquanto Tigra afirmava que não seria ela que abriria sobre a história de Steve Grant, Reese também deixava passar a resposta sobre sua culpa a respeito do que aconteceu com o soldado quando interrompida por ele mesmo na forma de um vampiro. Tutor soube do surgimento de vampiros fora de sua influência e garantiu que não deixaria aquilo passar impune. Ele afirmou ser o vampiro mais poderoso de Nova York. No entanto, o Cavaleiro da Lua estava impedindo uma grande oportunidade em seus negócios. Então foi feita uma nova oferta para o treinador acabar com o Cavaleiro da Lua. Mas, após breve reflexão, o mercenário recusou a oferta, observando que o tutor não ouviu seus avisos sobre o impacto devastador que viria como consequência. Reconhecendo seu medo pelo herói ao contar que uma vez o Cavaleiro da Lua bateu um helicóptero no prédio em que estava, enquanto deixava claro que ninguém na cidade gostaria de lutar contra o Cavaleiro da Lua, o treinador se despediu, fazendo o tutor concluir que deveria buscar a ajuda que precisava fora da cidade. Dias depois, enquanto uma contingência de segurança das tropas da estrutura caía diante do Cavaleiro da Lua, o treinador surgiu.
O mercenário chegava em nome da paz, dizendo estar lá para avisá-lo sobre uma missão que recusou ao saber que o objetivo do contratante era eliminá-lo. Ele também deixou claro que não fosse atribuído a ele a violência que se aproximava. O treinador chamava aquilo de cortesia entre mercenários. Enquanto discordava sobre a semelhança que foi colocada, o Cavaleiro da Lua escutou que realmente estava certo, pois ele se encaixaria como sendo algo pior. Mais dias se passam e o tutor dava as boas-vindas a alguns novos mercenários que aceitaram o serviço. Ele explicava suas razões em querer acabar com o Cavaleiro da Lua e dizia precisar de alguém capaz, apesar da reputação de seu alvo tornar aquilo difícil de realizar. Dizendo que precisou sair de Nova York para encontrar uma nova oportunidade, o tutor cumprimentava Nimian e Grand Mal, dando ordens para acabarem com o Cavaleiro da Lua. Partindo para a missão da meia-noite, Mark descansava em sua cadeira, enquanto Reese o questionava para saber se ele estava bem após seus ataques contra a estrutura. Quando questionado sobre Steve Grant, ele prometeu conversar a respeito em um outro dia. Então, enquanto parecia estar sozinho, Mark conferia com Steve Grant e Jake Lockley, reconhecendo que já estava mais que na hora que as três personalidades precisavam se entender. Nesta edição, vimos que realmente o treinador mostrou um grande respeito e tinha um tremendo pavor do Cavaleiro da Lua. Seria isso uma falha no roteiro? Até porque ele é o Taskmaster, ou treinador se preferir. Galera, agradeço a todos vocês que acompanham em tela. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, comente e se ainda não for inscrito aqui, inscreva-se, porque a história continua. Fique com mais vídeos e te vejo na próxima!